Fala, atleta! Período de transição se aproximando, início de a base. Ó, vamos abordar isso aí no próximo assunto. Sabemos que o foco nesse período é zona 2. E para que serve esse tipo de treino? Quem disse para você que isso é necessário? Então eu encontrei um artigo aí que aponta um paradoxo muito interessante dos atletas de endurance. Porque todo mundo dedica aí uma grande parte do treinamento a baixa intensidade, né? O low intensity, que é o princípio que fala desse esforço e que parece oferecer estímulos muito menores do que você quando faz um treino de altíssima intensidade ou de alta intensidade, high intensity. O autor ele fala sobre o que move essa pergunta dele. Por que esse treino de baixa intensidade não impulsiona os ganhos tão forte quanto o treino de intensidade maior que os atletas gostam de fazer, né? Então assim, não é nenhum experimento novo que ele fez, é apenas uma hipótese de reflexão, sabe? E por que esses atletas têm esse comportamento, né? E aí ele fala que as hipóteses que ele tem, por que o treino de alto volume e baixa intensidade para os atletas de endurance são aficionados, e isso é a ideia principal desse trabalho que ele fala, né? Primeira coisa pode ser manutenção e não acumular um estresse excessivo. Ele pensa assim, sabe? E menos estresse fisiológico do que um treino de alta intensidade, principalmente no sistema cardíaco, né? Aí você consegue fazer mais sessões, menos sobrecarga, menos fadiga acumulada. Também, uma outra hipótese seria o sinal de adaptação molecular, que ele fala também, sabe? Você mesmo com intensidade muito baixa, você pode haver sinais assim para biogênese mitocondrial em vias diferentes. Por exemplo, você pode ter sinalizadores de cálcio, estresse metabólico leve, ou pode também complementar assim os treinos de alta intensidade, né? A gente faz nessas planilhas, né? A hipótese também da remodelação estrutural de longo prazo. A gente sabe que o alto volume de baixa intensidade ele contribui para mudanças assim bem importantes. A capilarização, alterações no coração, os tipos de fibra lenta, você começa a mudar mais, o aumento da massa mitocondrial. Então isso aparece ao longo de muitos anos de treinamento, muito comum, tá? Então uma outra coisa também importante que ele cita é que não são medidas suficientemente realizadas que o treino de baixa intensidade oferece, como a durabilidade. Ele chama de durabilidade, por exemplo, da sua recuperação, a durabilidade do seu estresse e de outros componentes de desempenho. Então, esses detalhes não são capturados assim nas métricas, por exemplo, como o VO2 máximo. Aí vem todo o barato desse artigo dos atletas treinadores que gostam, hein? A necessidade psicológica de se treinar de forma menos agressiva. Ajuda no controle mental, na fadiga mental. E aí você consegue também, com isso, permitir um hábito regular mais frequente, com menos estresse psicológico. O atleta adora isso. Então você tem um treino, o treinador também, um treino mais sustentável em longo prazo, tá? Eu passo por isso direto. E outra coisa que tendência eu também acredito que vai acontecer é que ele ajuda muito a fortalecer a fixação dos treinos de alta intensidade, tá? A presença da baixa intensidade contínua, ele tem esse melhoramento da eficiência na recuperação, tá? E também prepara o organismo para absorver melhor os treinos de alta intensidade, tá?
evita a resistência adaptativa, aquela saturação. E não é assim a questão de ser um suporte só para um treino de alta intensidade. Aí, enfim, as hipóteses de sustentabilidade também que ele falou, ele questiona que todo volume de baixa intensidade é realmente necessário fazer, mas ele não poderia ser substituído por um de maior intensidade. Aí que vai aquela história, né? Aí você vai entrar no seu treinador, que ele vai auxiliar para você ter um controle, né? No caso eu, da dose de treino, ele vai ter o controle de como está fazendo essa recuperação, para não deixar que você aumente o risco, por exemplo, de lesões, de overtraining. Isso é uma questão muito importante. Assim, tirando as conclusões e as implicações que o autor teve, eu acho que não há uma resposta única para você justificar isso. O treino de baixa intensidade, tá? Existem várias hipóteses, não é uma só. Várias hipóteses que se interagem, que combinam entre si. Agora, a minha experiência, eu vou te falar as minhas impressões e as minhas aplicações práticas para vocês, que a gente pode até debater se você quiser aqui embaixo, você pode comentar aí. Isso é para atleta e treinador, tá, gente? Esse artigo aqui que eu citei reforça muito a questão do volume de treino leve, que ele não é apenas um descanso, mas ele tem um papel importante, central na sustentação do desempenho de longo prazo. Então, na recuperação melhor, na sua capacidade de manter treinos intensos, na estrutura fisiológica adaptativa, você tem uma melhor adaptação, tá? E aí, dentro disso, sugere que você pode reduzir o volume de baixa intensidade para uma de alta intensidade, mas tem que fazer isso de forma planejada, tem que monitorar a fadiga, tem que ver o risco de lesão e, claro, você tem que avaliar se os ganhos desses riscos compensam, avaliar isso junto com o seu treinador, tá? Aí no caso, eu estou falando por mim, mas a gente sempre está avaliando isso e está analisando até que ponto que é necessário você colocar um volume muito mais alto e uma intensidade mais baixa ou inverter isso. Por isso que tem o ciclo de treinamento, por isso que você tem as fases, tem o planejamento, onde você deve organizar esse trabalho, tá? Espero que eu tenha sido claro, mas comenta aí, compartilha com seus amigos, treinadores, colegas de bike, para que a gente entre num debate aí rico sobre treinamento. Eu estou aqui à disposição, pode me chamar, eu mando direct e a gente conversa mais. Obrigado aí, seguidor. Eu quero estar postando conteúdos aí relevantes para benefício de todos aí estarem realizando um bom trabalho. Até a próxima.